Também agradecer a Michelle Dio, autora do livro Cama de Gato, porque eu deixei por último, porque nesse gancho nós vamos conversar com a Cristina Soares, que também é autora do livro, e hoje, depois da exposição, conseguiu um tempo, generosamente, os nossos entrevistados recebendo o livro, e hoje vai contar pra gente um pouco dessa história. Cristina, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, é um enorme prazer estar aqui, né? Porque a gente tem acompanhado as entrevistas, né, gente? Que trabalho maravilhoso, né? Então, assim, a gente tem acompanhado as entrevistas e eu vejo como é importante esse momento. Então, para mim, é um grande prazer passar esse momento aqui com vocês. A gente que agradece e muito, e a gente não vai perder o bom costume de contar boas histórias. Conta um pouco da sua história, autora do livro, mas muita gente não te conhece até chegar ao livro, essa trajetória profissional e inevitavelmente pessoal. Compartilhe um pouco com a gente. Então, é difícil falar da gente, né? É sempre um desafio, né? A gente falar de si. E meu nome é Cristina, né, Soares, eu sou professora, eu sou historiadora, né? E também sou artista plástica, né? Ilustradora também, algumas coisas. Eu trabalho em relações étnico-raciais e eu tenho uma parceria com a Michelle, que é uma parceria muito interessante. A gente tem uma parceria que se chama Simbiose, Projeto Simbiose. E quando eu vejo esse tema, que Juntos por Elas, eu penso que tem tudo a ver com o nosso projeto, que é o Projeto Simbiose. Porque quando a gente pensou o Projeto Simbiose, a gente pensou um projeto que ajudasse elas. Que fosse isso mesmo, a gente se juntaria por elas. Né? Então, assim, eu sempre pesquisei, né, relações étnico-raciais. E quando eu me encontro com a Michelle é uma mulher branca, né? E a gente se junta, né, aquilo que eu ouvi ali fora, né, conversando, a gente ouve muitas histórias enquanto a gente está sentado naquele sofá, esperando, e eu ouvi uma palavra que foi a sororidade, né, e é incrível como a gente se une na sororidade, né, e mais ainda, né, o que a gente tem falado, né, a Michelle tem falado, a gente se une na dororidade, né, as nossas dores muitas vezes nos unem, né, e quando a gente se uniu para trabalhar o Projeto Simbiose, foi com o intuito de que a gente pudesse chegar até outras mulheres. A gente pintou uma série de telas e essas telas falavam com as mulheres. Primeiro comunicavam com a gente e depois comunicavam com as mulheres. Né? Então, assim, é um pouco, né? A gente vai falar disso, mas um pouco da trajetória também, né? Do objetivo que a gente tem de se unir. Foi interessante porque a Michelle já pintava gatos e uma vez ela me chamou, o primeiro momento que a gente foi fazer uma atividade juntas foi em 2021, que a gente fez um selo, que era na época da virada feminina, aqui. Então a gente fez o selo da virada feminina e a gente fez várias telas, né, telas de mulheres para a virada feminina. E aí a gente teve experiências interessantíssimas, né, porque as mulheres que chegavam até a exposição, chegavam, olhavam as telas e as telas comunicavam. Então, assim, e ali a gente percebeu essa necessidade da gente falar sobre saúde mental, né, que era a saúde mental das mulheres. As mulheres iam na exposição, olhavam a tela e algumas só choravam, sabe, só choravam. Outras começavam a contar suas histórias. Eu passei por tal situação, a gente tem uma tela que é muito especial, que é a tela da Maria da Penha. E as mulheres olhavam a tela da Maria da Penha e de repente começavam a contar pra gente histórias de situação que elas tinham passado, de violência doméstica que elas tinham passado. E isso era muito interessante, sabe? Então, assim, a minha trajetória se uniu com a trajetória da Michelle e gerou esse livro que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ai, que coisa boa ouvir e compartilhar histórias. E eu aproveito aqui para mandar um grande beijo para Michelle Dio. Não pôde estar aqui, a gente até tirou uma foto ali, estavam ali. Passou uma convidada tirando foto com vocês. Falei, olha, no dia 19 a gente vai estar junto, infelizmente. Mas aqui fica o nosso agradecimento, o nosso carinho, na certeza que teremos essa oportunidade, né, professor? Verdade. Afinal de contas, nós estamos no dia 19, até 27. Tem tempo, né? Michelle passa aqui. Cristina, eu queria que você falasse um pouco da linguagem da arte, enquanto processo até terapêutico, enquanto processo das pessoas se descobrirem através da linguagem da arte, porque ela é uma linguagem, ela é diferente, sim, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar, né? Mas a gente não tem dificuldade de desenhar a dor. Sim, sim. Primeiro que eu acho que a linguagem da arte ela é uma coisa muito incrível mesmo. Sim. A Michelle tem um costume de dizer, né, que a escrita
A gente fala o consciente e a arte é o inconsciente. E isso eu acho fantástico, essa fala dela, essa citação. Inclusive, ela deixou um abraço, pediu para eu mandar um abraço, porque não teve mesmo como ela vir, mas mandou um abraço. Teremos oportunidades. Teremos. E eu acho interessante a linguagem da arte, porque, primeira coisa, a gente fez, inclusive, nesses dias, a oficina de arte terapia, e as pessoas, mas como que eu vou fazer arte? Eu não tenho talento para arte. Mas a arte, ela está acima de nós. É incrível, porque todos nós temos algo artístico que está dentro de nós. Se a gente fizer agora, aqui, nesse momento, cada um pegar um papel, uma tinta, você vai produzir arte. E você vai conseguir comunicar a partir da arte. A linguagem da arte é algo incrível, porque você consegue se expressar ali. A gente teve as oficinas e foi incrível, porque as pessoas... Primeiro, a oficina foi o primeiro momento, é um momento de escrevivência. Porque como que é esse livro, né, Cama de Gato? O livro, como que ele funcionou? A Michele trouxe, a proposta, ela passou por um momento de terapia, e ela queria escrever um livro sobre a vida dela. E aí... ela me convidou, eu falei, top desafio, né? E aí, o que ela fez? Ela me passou alguns manuscritos sobre vários momentos da vida dela. E outras coisas ela falou também, em momentos, eu falei, então vamos escrever. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os manuscritos e escrevi, aí eu fiz a escrita mesmo em primeira pessoa. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque foi o primeiro exercício que é o exercício de empatia. É a primeira coisa que a gente faz na oficina, né? Porque as mulheres, e isso não só as mulheres, mas as mulheres e os homens, mas como a gente está falando de mulheres, as pessoas precisam falar de si. Então, esse primeiro momento da oficina era isso, a mulher colocar para fora os seus sentimentos. Ler um trecho aqui do livro, um capítulo, e ela vai colocar no papel aquilo que ela se identifica. E o segundo momento da oficina, a outra pessoa que está do lado dela vai colocar aquilo que ela falou em primeira pessoa. Que foi esse ato aqui, né? A Michele trouxe o manuscrito e eu escrevo ali a história dela em primeira pessoa, que é um desafio, né? Porque é o desafio da empatia mesmo, sabe? De ouvir a outra pessoa. E depois as pessoas juntas, elas vão colocar essa arte no papel juntas, em simbiose, que é o nosso processo de arte, né? E nesse momento é incrível, porque a pessoa passou por todo o processo de dor, de contar aquilo que dói nela, na vida, no passado. E depois que ela vai colocar isso no papel, essa linguagem da arte, né? Depois que ela coloca isso no papel, ela fala, não, eu saio daqui aliviada. Tem algo ali. É algo que a gente nem consegue descrever, né? Tem algo nessa arte que faz a pessoa se sentir bem. É um momento terapêutico, né? Eu acho que a Marcela viu o quadro O Grito, do Edvard Munch, né? Sim. Perguntaram para ele como que ele escolheu o grito. Ele falou, eu não escolhi o grito, ele que saiu de dentro de mim. Nossa, né? muito muito legal. forte aquilo. Né? Muito legal. Para quem não lembra, uma figura distorcida de um homem com a boca gritando, tá? Foi roubado, inclusive, depois foi devolvido, né? Sim. E a forma como ele falou foi muito impactante, né? Sim. Porque ele colocou toda a dor dele lá. Quando ele viu, já estava pronto. Não foi que ele quis desenhar aquilo. Sim. Quando ele viu, já estava pronta a questão do quadro. Sim, eu vejo a arte dessa forma. Eu tenho a impressão, às vezes, que no processo de arte, que é como se o negócio já existisse, sabe? Sim. Porque é a dor que ela sai, ou a alegria. Sim. Né? Os nossos sentimentos, eles são colocados ali. É tão interessante a exposição, infelizmente a gente vai ter outras, mas assim, tinha um momento que eram fases, né? As fases da Michele que ela coloca, né? De um lado era fase, do outro lado era simbiose, que a gente fez junto. E aí a gente vê desde o primeiro quadro, desde a primeira tela até a última, é muito diferente, porque você percebe que no primeiro quadro a dor do luto, porque começou a pintar, né? Naquele momento do luto. Então, o fundo da tela é preto, sabe? Então, assim, ela não conseguia. É preto e branco. Então, assim, não era uma coisa consciente, mas era uma coisa inconsciente. Depois vai mudando, depois vai colocando mais cores. Depende muito do estado de humor. Né? Então, assim, é incrível. O que a arte é capaz de fazer com a gente é uma coisa impressionante. Cristina, e eu preciso perguntar, porque a cada dia a gente agradece com todo carinho. A gente vê aqui os nossos convidados recebendo também... já com muita vontade de ler o livro de vocês, comentam aqui conosco e cita mulheres históricas. E aí eu fiquei com essa curiosidade.
como a gente vai perceber? Vocês também compartilham história de mulheres. Conta um pouco dessa dinâmica das mulheres históricas aí no enredo. Então, Mulheres Históricas, o livro é Cama de Gato. A exposição foi Cama de Gato, Mulheres Históricas. Porque a gente fez essa junção do Cama de Gato com Mulheres Históricas. Então, já vou começar explicando por que Cama de Gato. As pessoas pegam o livro Cama de Gato, mas o que é isso? Começo, então. Né? A ideia de Cama de Gato é essa mesmo, sabe? O que é uma cama de gato? Dá aquela ideia de confusão? Parece uma coisa confusa, gente, mas não é. Né? Não é. Existe o que existe na cama de gato? Gatos, pelos, cores, sabores, existe muita coisa ali. Né? Então, primeiro, é o que tem nesse livro. Existem muitas coisas aqui. Eu vou só mostrar aqui o início dele, como que ele começa aqui, como que é o capítulo dele, ó. Ele é dividido em duas partes. E a primeira parte, capítulo 1, por exemplo. Emaranhado. Depois, Piuí, meu felino do coração. Felinas, gatos são bipolares. Alma de gato, cores e de sabores. Ron-ron, a prole. Sei que são várias coisas. Então, o Cama de Gato, ele é essa junção de várias histórias. E é como se fosse um diário de bordo. Sabe? Ela conta aqui, ela traz para mim várias coisas, a Michelle trouxe para mim várias coisas das vivências dela, que eu coloco aqui no livro, várias partes da vida dela que as pessoas vão se identificar. A intenção é essa. Então, por exemplo, o que é tratado no livro? Família, maternidade, luto, saúde mental, diagnóstico de bipolaridade. Então, são várias coisas. E Cama de Gato, Mulheres Históricas, por quê? Porque aí a gente resolveu, a partir do Cama de Gato, trazer algumas mulheres históricas. Qual que é nosso argumento aqui, né? É que, assim como os gatos, né? Por exemplo, os gatos, eles já foram, desde o Egito, foram adorados, até serem rejeitados na Idade Média, né? Sim. Os gatos foram colocados como amaldiçoados. Mas a mulher também foi colocada na Idade Média como o quê? Bruxa, se ela pensasse. Né? Então, aí a gente coloca Cama de Gato, Mulheres Históricas. Então, a gente traz várias mulheres na história que foram invisibilizadas, que foram estigmatizadas. Então, a gente trouxe na exposição várias mulheres. Por exemplo, Teresa de Benguela. Né? A gente só descobriu que era Teresa de Benguela depois que a Viradouro fez. Joãozinho 30 foi descobrir. Exatamente, Joãozinho 30 teve que sair do Rio de Janeiro para vir aqui em Mato Grosso e fazer uma pesquisa sobre Teresa de Benguela. Né? Então, aí a gente trouxe todas essas questões. Por que as mulheres são invisibilizadas? Né? E quando a gente vem falando de saúde mental, o que a gente percebe para a mulher? Que a invisibilização é uma forma de morte em vida. Né? É uma morte em vida, ser invisibilizada. Quantos feitos históricos? Então, a gente trouxe, várias mulheres, a própria Rosa Bororo, né? Uma mulher indígena também. E aí a gente traz um destaque no livro, nas nossas rodas de conversa, a gente traz esse destaque também para a situação da saúde mental da mulher preta, né? Que tem, o mito da mulher guerreira, né? Mito da mulher guerreira, que tem que aguentar tudo, que tem que suportar tudo e que, né, tem que estar firme. Como que é difícil um diagnóstico, né? Como que é difícil receber um diagnóstico, mas como é difícil nunca receber um diagnóstico. Então, a gente tem tido, experiências incríveis, sabe, a partir do livro. Lembrando que mês de março é o mês do aniversário de Pagu, né? Falando em mulheres históricas. Sim, né? sim. Outra mulher histórica agora de 14 de março é a Carolina Maria de Jesus, Exato. Né? Então, é incrível como que as nossas histórias, elas entrelaçam com outras histórias também. Né? Então, por isso que a gente tem que falar desses juntos. Eu gostei muito do tema, né, do mês, que é o Juntos por Elas, né? Porque a gente tem que estar junto para ajudar as pessoas, porque as nossas histórias se entrelaçam, né? Eu sei que a exposição acabou, mas tem essa possibilidade de estar em um outro local. Sim. E também já tem gente perguntando como comprar o livro, como adquirir. Eu adorei aqui a Daniele, que é professora, disse que é importante sugerir para as adolescentes também, que falam dessas mulheres tão importantes. Então, vamos já entregar, né, esse conteúdo para quem está aí aguardando. Marcela, deixa eu aproveitar e colocar uma pergunta do nosso ouvinte, o Breno, lá de Petrolina. Ele queria fazer uma pergunta para a senhora sobre qual foi o momento mais emocionante no lançamento do livro. Nossa, que bonito. Boa pergunta, nossa, foi muito emocionante. Obrigada, Breno, pela pergunta, porque
A gente lançou o livro, e nisso eu agradeço muito à Assembleia Legislativa, porque, assim, ter aberto o espaço para o lançamento de um livro como esse foi, assim, eu vejo